caminhando um pouquinho mais no nosso nas nossas missões internacionais aí, vamos falar agora, cara, sobre essa organização internacional que não existe mais. Vocês vão entender logo, logo por que que não existe mais, que é a Comunidade Econômica Europeia. O que que é a Comunidade Econômica Europeia? Ela é, digamos assim, a antecessora da União Europeia. União Europeia a gente conhece bem, né, ouve falar toda hora, inclusive hoje já comentamos sobre ela. E a Comunidade Econômica Europeia é a sua antecessora. E, cara, o que que a gente precisa saber? Essa Comunidade Econômica Europeia, ela foi criada em 58 e existiu até 1993. E ela é um aprimoramento, uma ampliação, digamos assim, da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Ou seja, se a gente for fazer um resgate histórico, até chegar na União Europeia, a gente primeiro começa na Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, depois passa pela Comunidade Econômica Europeia, já ampliada, e aí depois chega na União Europeia. O que eu quero que vocês saibam, todos esses blocos econômicos, e aí aqui a gente entrou na última porção já das organizações internacionais, que são os blocos econômicos. Todo bloco econômico, ele visa uma integração econômica. Lá nos anos 60 surgiu uma teoria dentro da área das relações internacionais, não sei se alguém aí curte essa área, e achar um livro aqui para mostrar para vocês, mas não estou encontrando, que fala exatamente sobre isso, que se chama Teoria do Processo de Integração Econômica. O que que é essa teoria do processo de integração econômica? São fases, digamos assim, que uma nação, que nações, na verdade, elas trilham até compor uma, não total, mas pelo menos quase total integração econômica. E aí existem 5 fases para que isso aconteça. A primeira fase é a zona de livre comércio, ou seja, pode comercializar entre um país e outro livremente. Segunda fase é a união aduaneira, e aí vão somando os seus itens. Por exemplo, na união aduaneira tem livre comércio e uma política comercial uniforme. O que que significa isso? Significa que eu não posso ter uma política interna, uma política comercial de tarifas alfandegárias diferente do meu vizinho, por exemplo. Eu não posso, sei lá, vou dar um exemplo, tá? Eh, a Argentina e o Brasil. O Brasil vende carne, proteína do frango para a Argentina por um preço, com uma taxa, e vende para o Paraguai com outra. Isso não, porque aí essas tarifas, essa política comercial, ela tem que ser mais ou menos uniforme para existir essa união aduaneira. Na terceira fase, aí já é um mercado comum, que são as duas primeiras fases somadas, junto com um livre movimento de fatores de produção. O que que são fatores de produção? O próprio nome já diz, são todos os itens necessários para que se possa produzir algo. Por exemplo, quais são os fatores de produção da agricultura? São os implementos agrícolas, é todo o maquinário, são as sementes, são os fertilizantes da terra, ou seja, o que que é um fator de produção da indústria automobilística? É o ferro, o aço, as inteligências que vão ser usadas para aquela produção. Esse livre movimento de fatores de produção compõe a terceira fase. A quarta fase, que é uma união econômica, contempla as três, somada à harmonia de algumas políticas. Como assim a harmonização de algumas políticas? Algumas políticas econômicas, não são todas as políticas econômicas, são comuns. Políticas de câmbio, políticas normalmente de moeda, política monetária, política de organização econômica, elas precisam, não na totalidade, mas em alguma forma, ter uma similaridade.
não pode ser totalmente divergente. Não precisa ser igual, mas não pode ser totalmente divergente. E a última fase, que seria a integração econômica total, tipo assim, não tem diferença nenhuma, cara. A economia do país A e do país B é exatamente a mesma. A lógica econômica, o comércio é exatamente igual. Que aí seria o próximo passo, né? Que é a harmonização de todas as políticas econômicas. Então, o que que essa teoria do processo de integração econômica tem a ver com a Comunidade Econômica Europeia? Na realidade, para que a gente entenda, essa Comunidade Econômica Europeia, ela está aqui, ó, está no terceiro estágio. Ela formava na Europa, entre os seus países, um mercado comum. O que quer dizer? O que que é formar um mercado comum? Nada mais é do que seguir esses 3 itens aqui, e de fato seguia. Claro que a União Europeia ela é uma ampliação, principalmente por conta da moeda. A criação do euro, essa moeda comum, né, entre a maioria dos países da União Europeia, não todas. Lembra que a Suíça, né, não se utiliza, não usa o euro. Na Suíça é usado o franco suíço, é uma dessas características. Uma outra característica também é a livre circulação de pessoas. A gente já vai falar sobre isso daqui a pouco também. Então, pensem que a União Europeia ela é uma ampliação da Comunidade Econômica Europeia. Aí assim, cara, para a FEPESE ela colocar Comunidade Econômica Europeia e não colocar a União Europeia no edital, o que que provavelmente ela vai fazer? Pode fazer uma comparação, e aí a gente provavelmente vai ser demonstrado que a Comunidade Econômica Europeia, ela é sim a gestação da União Europeia. Ela pode falar de problemáticas envolvendo a Comunidade Econômica Europeia e a União Europeia por consequência. Pode fazer alguma referência histórica e atual, entende? E principalmente falar que houve uma evolução de uma coisa para outra. Da Comunidade Econômica Europeia para a União Europeia, houve uma evolução. Ou simplesmente citar que é a formação passo a passo dessa unidade, desse bloco econômico. Lembra que a gente tinha falado agora há pouco, cara? Garantia de estabilidade, garantia que não vai ter guerra, é um bloco econômico. A Comunidade Econômica Europeia é o começo disso. Tá, Dudu, mas vamos pensar no seguinte: aqui, ó, até os anos 90, estava se fortalecendo a Comunidade Econômica Europeia. Surgiu a União Europeia, que era mais forte ainda, era mais integrada ainda do que a CE. Realmente, era mais forte e mais integrada. A União Europeia ela é muito mais. Então demonstra que nos anos 90, no pós-Guerra Fria, esse projeto pensado lá no pós-Segunda Guerra, pela ONU, pela Conferência de Bretton Woods, isso aqui, cara, assim, ó, vingou. A parada deu certo. Uma coisa interessante, uma curiosidade para vocês, é que lá nos anos 90, logo que acabou a Guerra Fria, bom, a Guerra Fria se encerra meio que num processo, né? Esse processo vai desde aquelas medidas de reforma na União Soviética pelo Gorbachev, depois a queda do Muro de Berlim em 89, Gorbachev em 85, queda do Muro de Berlim em 89, fim da União Soviética em dezembro de 91, no Natal, dia 25, e aí, de fato, a Guerra Fria acaba ali. E quando a Guerra Fria acabou, ela acabou com o colapso da União Soviética, ou seja, quem venceu a Guerra Fria? Os Estados Unidos. Esse projeto aqui venceu, cara. Tudo o que a gente está comentando até agora, todas essas políticas econômicas, políticas militares, todas essas organizações internacionais, fazem parte daquela ideia que surgiu lá no comecinho da Guerra Fria, no final da Segunda Guerra Mundial. Então, tudo isso aqui vai ser potencializado nos anos 90. Ou seja, a Comunidade Econômica Europeia, ela sofreu um boost, assim. Ela sofreu uma potencialização nos anos 90, por quê? Porque a Guerra Fria acabou e esse projeto aqui deu certo. E ele surfou a onda durante os anos 90 e
boa parte do começo do século XX. Inclusive, provavelmente, a maioria de vocês que estão aqui assistindo essa aula devem eh, lembrar bem, na verdade, das nossas aulas na escola de geografia. Eu tenho certeza que um dos temas que mais vocês ouviram falar nas aulas de geografia ao longo da vida de vocês foi sobre globalização, não foi? Por quê? Porque globalização era a pauta. Integração econômica, vínculo entre as nações, isso era a pauta da época, assim. Tá, Dudu, era a pauta? Como assim era a pauta? Era a pauta. Porque a gente pode dizer que a nossa economia, o nosso mundo ainda é globalizado, ainda é integrado? Claro, fortemente. Mas ele não está mais em um processo de integração, digamos assim. A globalização, ela é forte, mas ela não está se fortalecendo como já se fortaleceu, entende? Até porque medidas protecionistas vêm sendo tomadas em vários países, as economias vão se afastando, o Reino Unido, a saída do Reino Unido é icônica da União Europeia, demonstra isso, o enfraquecimento da União Europeia. Então, se nos anos 90 esse projeto de globalização ganhou força, nos últimos anos eles vêm perdendo força, de certa forma, tá bom? Claro, isso tem vários motivos, né? Não nos interessa agora os motivos. O que nos interessa saber que a Comunidade Econômica Europeia ela foi uma mola para a gente chegar na União Europeia, beleza? Aí agora, cara, vamos dar uma olhadinha nessa questão aqui, a nossa questão 5, que ela é uma questão de alternativas, de verdadeiro ou falso. Características da FEPES também. Pode ser que não apareça nesse formato exatamente. Pode ser que apareça naquele formato item 1, item 2, item 3, mas que na real é a mesma coisa, né? Na prática é a mesma coisa. É a ideia de tu marcar o que que é verdadeiro e é falso, e lá no final tem que citar aqui, ó. Um é verdade, 2 é verdade, mas aqui, se aparecer desse jeito, é a mesma manha. Resolvi a primeira, vou chutar aqui, tá? Não lemos ainda. Ah, sei que a primeira é falsa. Já vem aqui e risca as que começam com verdadeiro, tá bom? Então, vamos ao trabalho, vamos lá. Em decisão histórica com potencial de mudar o rumo da geopolítica mundial pelas próximas décadas, os britânicos decidiram, em referendo, em 23 de junho de 2016, deixar a União Europeia. Analise as afirmativas a seguir e atribua verdadeiro ou falso para elas. Beleza, vamos fazer isso então. Sobre a questão, ela contextualiza a saída dos britânicos, a saída do Reino Unido da União Europeia. Beleza, vamos ver só então. A União Europeia teve origem na Comunidade Europeia do Carvão e do Aço e na Comunidade Econômica Europeia, sendo o Reino Unido um dos países fundadores dessas entidades. Tomem cuidado com uma coisa: o Reino Unido ele não foi fundador de nenhuma dessas entidades. O Reino Unido ele entrou depois. E isso mostra historicamente o pé atrás que o Reino Unido, a Grã-Bretanha, a Inglaterra teve com esses blocos econômicos. Saiba que o parlamento britânico, assim com raras exceções, sempre foi muito, digamos assim, lento, se é que vocês me entendem, na sua ação de aderir à União Europeia, aderir à Comunidade Econômica Europeia. Sempre demorou bastante para tomar essas atitudes. Não é à toa que, mesmo na época que o Reino Unido fazia parte da União Europeia, não usava o euro. Até hoje, a moeda inglesa é a Libra, e era a Libra ainda nas épocas de União Europeia. Então, não usava o euro, assim como a Suíça. Ou seja, esse primeiro item aí demonstra que, se alguma questão falar que quem tomou frente para a formação desses projetos foi a Inglaterra, negativo, tá bom? Item 2. A vitória do Brexit, saída do Reino Unido da União Europeia, não determina a imediata desvinculação do bloco. Sua efetivação pendente de negociação entre as duas partes. Assim, de, essa questão aqui, cara, ela é uma questão atual da época, né? Fato.
estava pendente, hoje em dia já não está mais, o martelo já foi batido, então esse item aqui não leva em conta para a atualidade, tá, é uma questão mais antiga. Então, na época, seria verdadeiro, mas hoje em dia, não mais, tá bom? Depois, o item 3 diz assim: o Reino Unido integra o espaço econômico do euro e aderiu a essa moeda desde o início de circulação da mesma em 2002. Verdade ou mentira? Mentira, a gente acabou de comentar, né? Na verdade, o Reino Unido ele não entrou nesse espaço do euro, não usa e não usou o euro, mesmo quando fazia parte da União Europeia. Então vamos fazer uma continha aqui, ó. A gente já sabe que a primeira é falsa, a segunda é verdadeira e a terceira é falsa. Isso aqui ainda tá, isso aqui tá fora, isso aqui tá fora, isso aqui tá. Já sabemos qual que é o gabarito da questão, né? Então, tome muito cuidado, cara, porque isso vai acontecer na prova de vocês. E muitas vezes o que a gente precisa é de tempo. Cara, quantas vezes, mas quantas vezes mesmo eu já vi alunos ótimos, super preparados, deixarem questões para trás, deixarem de pontuar por falta de tempo. Então, não deixem com que isso aconteça. Usem o tempo de forma inteligente. É claro que as nossas aulas aqui, elas vão tentar te preparar para acertar tudo, saber tudo nos mínimos detalhes. Agora, ninguém aqui está fazendo faculdade de relações internacionais, a gente não vai ser diplomata, não vai nada disso. O que a gente vai é passar na prova. E para passar na prova, para comemorar e depois usar os nossos conhecimentos de política internacional, tu vai sair lá da Secretaria de Saúde, vai chegar aqui, vai chegar aonde, em qual cargo vocês vão trabalhar, vão chegar em casa, vão ligar a TV, vão ver uma notícia, vão entender, tudo bem. Depois vocês mandam uma mensagem, perguntam, papapá, Dudu, meu Deus, olha só isso aqui, tá rolando da União Europeia, ótimo. Agora nós estamos aqui para que vocês entendam bem desses blocos econômicos aí, das organizações internacionais, mas principalmente dominem fazer prova, cara. Isso a gente tem que ser muito bom. E aqui pode ganhar tempo. Tenho certeza que as três primeiras são F, V e F, falso, verdadeiro, falso, mas nem pensa, cara. Precisa ler as próximas duas? Não precisa. Lógico, né? A gente vai ler por uma precaução, mas a gente já sabe qual que é a resposta. Os resultados do referendo sobre a saída do Reino Unido da União Europeia não põem em causa a coesão do Reino Unido, já que tanto a Escócia como a Irlanda do Norte votaram contra a permanência na Europa. Falso, tá? Isso aqui é um assunto super controverso, na verdade, um grande problema para o Reino Unido e para toda a União Europeia, né? Não é unanimidade, essas outras duas partes não foram favoráveis, em maioria, à saída, então muitos debates ainda existem naquela região. Saiba que o tema não foi deixado de lado, o tema ainda é usualmente debatido, digamos assim, tá bom? O Reino Unido não integra o espaço Schengen, área de livre circulação. Cara, isso aqui é muito interessante também. Quer ver só? Talvez tu não saiba de cara o que que é isso, o espaço Schengen, mas vocês sabem o que que é. Deixa eu fazer uma pergunta. Se, pô, passei no concurso, fechou, vou comemorar, vou lá para Espanha. E da Espanha, tá lá fazendo tua viagem, tá em Barcelona e aí tu vai para Paris. Pode ir livremente, tem que ter visto, precisa de alguma coisa assim? Não, né? Exatamente por isso. Por conta desse acordo de Schengen, ou do espaço Schengen. O que significa isso? Não há restrição de circulação entre os países membros, e o Reino Unido não integra esse espaço, tá bom? Lembrem disso. Para o Reino Unido não vale a mesma regra que para os outros países europeus. Pode ser que lá tenha alguma imigração diferente, pode ser que lá seja até deportado, dependendo da situação, caso vá fazer a imigração e tenha alguma irregularidade, né?
ou alguma desconfiança de irregularidade. Fechado? Então, esses últimos 2 itens só para a gente se certificar, rever um pouquinho mais de conteúdo também, mas a questão já tinha sido matada pela gente. Letra A: